Você só começou o autoconhecimento quando você olha pra você e diz: meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Eu estou totalmente desorganizado, totalmente bagunçado. Olá, gente. Estamos aqui em mais um bloco da conversa nessa tarde aqui na casa do Michel. Conversamos muito sobre essa ideia do quarto escuro, da dor como luz, né, da necessidade de apertar o interruptor, do processo de intimidade em levar uma pessoa até o seu quarto escuro. Mas o fato é que nem todo mundo consegue discernir o quarto escuro. Como que a gente consegue entender que a gente está no quarto escuro, Michel? E o que acontece quando a gente liga a luz? Ó, essa pergunta é assim, né? Como que eu consigo saber que eu estou dentro do quarto escuro e que eu acendi a luz, né? É simples essa resposta, sabia? Você está totalmente perdido e desorganizado em relação ao seu propósito de vida, em relação às suas relações, em relação ao que você está fazendo, o que você não está fazendo. Porque o quarto escuro, ele é o quê? Sua realidade. Ele é a sua realidade. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Você chegou, você tem lá a dispensinha da tua casa. E você só vai tacando as coisas lá dentro. Vai enfiando, vai enfiando, vai enfiando, vai enfiando e fecha a porta. Vai enfiando e fecha a porta. Chega uma hora que você olha para aquilo e diz: meu Deus, isso aqui tá uma bagunça. Você já fez isso, Lissandra? Já fez isso aí? Já. Foi pegando e foi tacando coisa numa dispensa, uma coisa numa dispensa, uma coisa numa dispensa, uma coisa numa dispensa. Aí você entrou lá. Quando você entrou lá, que você viu aquele pampeiro velho, o que você pensou? Pode falar aí. Não precisa falar bonito, não. O que você pensou? Eu sou uma porcaria mesmo, eu não consigo cuidar das minhas próprias coisas. Pois é. Outras pessoas, além de pensarem isso, pensam assim, ó. Por onde é que eu começo? Pra arrumar. Aí você começa a pensar o quê? O que dá pra jogar fora e o que não dá pra jogar fora. O que é importante e o que não é importante. O relacionamento com nós, ele é exatamente assim. Você só começou o autoconhecimento quando você olha pra você e diz: meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Eu estou totalmente desorganizado, totalmente bagunçado. Você vai perceber que pessoas que estão em terapia, por isso me escuta aqui, vocês que estão aqui me ouvindo, nosso staff que está aqui, que eu já estou começando a falar bonitinho já, nosso staff que está aqui, Lissander e você que está me ouvindo. Se você estiver na terapia e o seu psicólogo, cada vez que você sai da terapia, você não sai de lá doido, totalmente desorganizado, totalmente desconstruído, você não está dentro do processo terapêutico. Seu terapeuta virou seu amigo. Você tem que sair do seu processo de terapia querendo matar seu terapeuta. Você tem que olhar assim e falar assim: olha, se eu pudesse, eu metia a mão em sua cara. Porque o objetivo do terapeuta é fazer o quê? Ele vai te levar para os lugares mais... Apertar o interruptor. É. Aí você vai lá e apaga. Ele acende. Você apaga. Ele acende. Ele acende, você apaga. Esse é o objetivo do processo psicoterapêutico. Todas as vezes que você estiver dentro de um processo psicoterapêutico e o seu terapeuta, você apagar a luz e ele falar pra você: tá bom, eu fico aqui com você no escuro também. Tá errado. Esse terapeuta se tornou seu amigo, se tornou seu conselheiro. Então, Michel, como eu sei, respondendo essa pergunta que você fez, que foi proveniente da pergunta do Carlos, né? Sim. Como eu sei que eu acendi
esse interruptor e que eu tô dentro desse quarto. Você está confuso. Você está perdido. Você está questionando o seu propósito. Você está questionando as suas relações. Você está questionando a sua relação com seu pai. Você está questionando a sua relação com a sua mãe. Você está questionando sua carreira. Você está questionando os seus amigos. Você está questionando a sua vida financeira. Você está questionando as roupas que você usa. Você está questionando as decisões que você toma. Você está em um processo de questionar tudo. Você está buscando limpar esse quarto. Isso faz muito sentido porque no início das nossas conversas, você vai lembrar que uma das coisas que você disse que gostaria do leitor, é que ele começasse a ler o livro entendendo que ele não sabia nada. Boa! A confusão é esse A processo. confusão, e aí trazendo confusão para dentro do contexto, claro, e não a confusão no sentido de estar tudo confuso, mas no momento em que você liga esse interruptor e você vê toda aquela bagunça, você começou a limpar esse quarto. Você começou a tratar esse quarto. Quarto esse, Lissander, que você vai ajeitá-lo, arrumá-lo, organizá-lo e depois você vai bagunçar ele tudo de novo. Você vai bagunçar ele tudo de novo. Mas é tão prazeroso, né, quando a gente chega no quarto da gente e ele tá todo bagunçado, ele tá tudo rebentado. Aí você vai arrumando, coloca as roupas no guarda-roupa, as roupas sujas no cesto e tudo mais. E aí você coloca aquele lençolzão bonito assim, ó. E por uns 3 dias você tem o maior prazer do mundo. Depois de 3, 4 dias já tá tudo regaçado de novo o quarto. Esse é o processo, Lissander, de autoconhecimento. Esse é o processo de entender as feridas e entender as suas dores. Você entra lá, você limpa, você ajeita e depois ele bagunça tudo de novo e você limpa tudo de novo e você ajeita tudo de novo. É por isso que eu digo que não tem como fugir da dor. Ela é intrínseca a nós. Ela faz parte de nós. Então, eu vou salientar mais uma vez aqui. Quando você estiver se questionando, poxa, será que o jeito que eu trato as pessoas é legal ou não? Será que o jeito que eu falo com as pessoas é legal ou não? Eu sempre levei comigo uma frase, eu acho que foi uma das maiores idiotices que eu tive a minha vida inteira. Talvez a maior idiotice que eu tive a minha vida inteira nas relações com as pessoas, que sabe qual era? Você não é, eu não sou responsável pelo que você entendeu. Eu sou responsável só pelo que eu falei. Eu não só sou responsável pelo que você entendeu, como eu também sou responsável pelo como você se sentiu. A responsabilidade das duas coisas é minha. E não significa que eu preciso o tempo todo fazer as coisas do jeito que te trarão conforto. Mas eu, pessoalmente, preciso ter a convicção de que o melhor jeito possível que eu tinha para conversar contigo, para tratar contigo, eu fiz. Então, nesse processo de perceber aonde eu estou, você está mais convicto. Deixar essa pergunta para você aí. Você está mais convicto de que você precisa ser amado? Ou você está mais convicto de que você precisa ser compreendido? Porque se você está mais convicto de que você precisa ser amado, você entendeu as bagunças do seu quarto escuro e você está entendendo sobre amor. Agora, se você está mais convicto de que você precisa ser compreendido, você ainda está longe de estar dentro desse quarto escuro com a luz acesa. Essa é a grande verdade. Michel, se me permite, eu vou trazer um aspecto aqui também dentro do tema, mas um aspecto talvez um pouco mais amplo, né? E quando a gente lê a narrativa da criação do mundo em Gênesis, Certo. o texto fala que a terra era sem forma e vazia. Tem uma versão
que diz que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. Correto. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Correto. Deus também teve esse trabalho de pegar o quarto escuro, de alguma forma, e organizar, né? Ou pelo menos começar a trabalhar para que esse mundo fosse favorável à existência humana, existência animal, né? Uhum. Assumir a responsabilidade com o nosso quarto escuro. Posso dizer também que é uma resposta a Deus, a realidade que Ele nos proporciona? E fugir seria também uma falta de compreensão dessa realidade que Ele nos proporciona? A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Entre o versículo 1 e o versículo 2, se a gente for pegar a Bíblia hebraica, que é a descrição máxima do povo judeu em relação ao texto bíblico, em relação à formação do homem, existe milhões de anos entre o versículo 1 da Bíblia e o versículo 2. E aí a gente pode trazer isso para um pouco de teologia, né? Dizendo que o Big Bang nada mais foi do que a Terra, os anjos caídos entrando em contato com a Terra e tudo isso sendo destruído. Bem, é uma discussão longa. Mas eu vou te fazer dentro desse próprio conceito que você está falando e vocês que estão me ouvindo aí, por que é que Deus precisou vir organizar a bagunça que estava no planeta Terra? Você já parou para pensar por que é que Deus precisava? Ele podia ter criado um outro planeta, não tem problema. Mas por que Deus precisava organizar a bagunça, a escuridão, a desorganização? Por que é que Deus... Gente, presta atenção nisso. Por que Deus precisava? Porque ele queria colocar a sua melhor e mais próxima versão dele mesmo, porque a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, para colocar a sua melhor criação, a mais inteligente, para ele colocar no mundo o que de melhor ele podia fazer, antes ele precisava organizar a bagunça. Não tinha como Deus ir lá e colocar o homem no meio daquele pampeiro. Então o próprio Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, disse: bem, eu quero fazer o que de melhor eu posso fazer. Eu quero fazer o que de mais bonito eu vou fazer. Aquilo que vai reverberar para sempre. Eu quero criar o homem. Para poder fazer a sua melhor criação, ele precisava primeiro organizar a bagunça. Haja luz. Pois bem, em nós, toda melhor versão, toda melhor criação, tudo que de melhor a gente pode fazer, tudo que de melhor a gente pode criar, tudo que de mais lindo a gente pode pôr no mundo, só é possível depois que a gente entrar no quarto escuro, apertar o interruptor e ajeitar a bagunça. Sem isso, nós nunca conseguiremos colocar o que de melhor nós podemos colocar no mundo. Então sim, o que Deus fez é uma lição. Se ele, sendo Deus, para criar o que de melhor ele podia fazer, ele precisou organizar, ele precisou arrumar, quem somos nós para imaginar que podemos fazer alguma coisa bela sem antes organizar, arrumar, limpar, ajustar? Não será
possível. Sabe por quê? Porque ninguém coloca no mundo aquilo que não tem dentro de si. E ele disse que era bom, né, o que ele fez, que foi bom o que ele fez, né, que era muito bom, né? A reação nossa ao arrumar a bagunça também. Deus não foi lá e criou Adão e falou assim, é isso, aceite isso, se vire. Quando nós estamos numa relação com alguém, a gente não chega e fala, é isso, aceite isso e se vire. Por isso que eu luto tanto contra essa cultura do amor próprio. Porque essa cultura do amor próprio é essa cultura do eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ficar assim, e você tem que gostar de mim assim. Você vai ser uma pessoa solitária e sozinha. Sim. Solitária e sozinha. E olha, veja bem, mesmo depois de organizar tudo, de fazer um paraíso lindo, Deus ainda disse, não é bom que esse homem viva só. Eu vou performar isso. Então, a nossa relação com nós mesmos, à medida que a gente se aprofundar, preste atenção nisso que eu vou te dizer. À medida que você tiver a coragem de acender o interruptor desse quarto escuro, não vai ser legal. Não vai ser interessante, não vai ser gostoso, não vai ser bonito. Mas se você tiver coragem de continuar a fazer essa limpeza, a organizar essa estrutura, a arrumar essa bagunça, você criará um ambiente possível para que ali nasça a sua melhor versão. Essa é a grande verdade. Pegando a narrativa de Gênesis, nasce um jardim, né? Nasce um jardim em você. Exatamente. E aí, só para terminar essa interface com o cristianismo, você acha que quando Jesus veio, né, e se entregou na cruz pelos nossos pecados, ele não é um convite para a gente entrar no nosso quarto escuro também? Porque ele estava revelando a miséria humana também. Eu acho que nada foi mais evidente do que isso. Nada foi mais claro do que isso. O que Jesus fez foi... E ele foi tão enfático quando ele disse, ó, vocês vão ter aflições nesse mundo. Exato, exato. E pouco antes de morrer... A cruz é um convite à dor, não é? É um convite a ira à é dor. Não o masoquismo, mas a dor. Não, é um convite no à conceito dor. que a gente está dizendo. Exatamente. Agora veja bem, pouco antes, quando ele estava lá orando, mesmo Jesus, ele disse, meu pai, Afasta de mim. se for Se possível, possível. afasta, porque se ele tivesse pedido, ele teria conseguido. Mas ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pois bem, nós temos ali o 100% homem. Sim. Lembra quando eu disse que o nosso cérebro é um convite ao equilíbrio, à tranquilidade? Nós temos ali o 100% homem. Olha, se for possível, arranca isso de mim. Mas seja feita a sua vontade. Muito legal. Muito legal. Muito bom. E é muito interessante o que a gente está conversando, porque se você que está nos acompanhando, né, nos acompanhou com bastante atenção, você percebeu que a gente, para falar do tema da dor, a gente percorreu vários aspectos da vida humana. Sim. Né? A gente está falando do aspecto biológico, a gente está falando do aspecto psicológico, mas também a gente está falando um pouco do aspecto espiritual, que faz parte também dessa experiência humana. Certamente. Né? E aí, Michel, diante desses fatores todos são fundamentais para a existência ou para a consciência da nossa existência, por que ainda assim a gente foge do quarto escuro? Né? Por que a gente tem essa tendência de fugir e qual é o preço emocional disso? Olha, eu sempre digo o seguinte, Alessander, a maturidade ela não vem com a idade. A maturidade ela vem com a aceitação de responsabilidade. E eu sei que é uma frase que parece ser bonita, mas ser adulto, ser maduro, é assumir a responsabilidade. E não estou falando de assumir a culpa, porque culpa é dor imposta. Responsabilidade é uma dor deliberada. Acho que é importante o leitor ver essa diferença. Sim. A gente confunde muito, né? Muito. Você mencionou há pouco, inclusive, não sei se estava gravando, que muitas mães, elas
elas abandonam a sua dor pela dor do outro. Isso. Isso não é necessariamente assumir a sua responsabilidade, né? Não. Então a diferença de responsabilidade e culpa é diferente, né? É muito diferente. Porque a culpa, ela é uma atribuição a você que ela tem uma conotação de ordem imposta. A responsabilidade, ela tem uma conotação de ordem deliberada. E hoje, o que separa, o que a gente brinca, o que separa os homens dos meninos é a noção de responsabilidade. Só que por que assumir a responsabilidade? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que vocês estão aqui da audiência ouvindo. Você também. Respondam como vocês acham. Quem assume responsabilidade? Sistema límbico ou córtex pré-frontal? Sistema límbico ou córtex pré-frontal? Límbico? Córtex pré-frontal. E você? Córtex. Correto. Córtex pré-frontal. E por que a responsabilidade está incutida no córtex pré-frontal? Porque o córtex pré-frontal, eu ensinei a vocês, ele é responsável por avaliação, planejamento e ação. Portanto, todas as vezes que eu assumo a responsabilidade, eu também assumo um compromisso de fazer ativamente algo. Fugir da dor não é só querer escapar do como ela te machuca. Fugir da dor é fechar os olhos para a responsabilidade que você tem de fazer com que aquilo ali não esteja ali. Quantos de nós que não temos a nossa despensa lá na nossa casa não vamos abrir ela? Porque a gente tem medo de abrir ela. Você fala, você abre aquilo, você se sente com vergonha. Se sente envergonhado. Então você pensa, eu não vou abrir. Então a responsabilidade é o que nos torna maduros. Ora, eu estou devendo para um cacete. Isso está acabando comigo. Pois bem, qual é a sua responsabilidade nisso? Repare bem que, ao fazer isso, eu trago para mim uma necessidade de me mover. E me mover é antinatural. Me mover é antinatural. Mover-se é antinatural. Então, dentro do espectro dessa pergunta aí, por que a gente foge tanto? Por que a gente tá nessa busca desenfreada, doida por fugir da dor desse jeito? Porque entrar em contato com a dor é assumir responsabilidades. E a gente não quer assumir responsabilidades. Ao mesmo tempo, a gente quer não se sentir culpada. Exatamente. Agora, repare bem que todas as vezes que eu me afasto da autorresponsabilidade, eu me aproximo da culpa. Todas as vezes que eu me afasto da autorresponsabilidade, eu me aproximo do sentimento de culpa. E embora eu tente anestesiá-lo de todas as formas possíveis, ele está lá. Mas às vezes tem pessoas que dão a sensação de que elas estão tão... Alheias? tão alheias, Tô tão nem aí. insensíveis que parece que elas nem sentem culpa. Ou não? Eu poderia dizer para você que isso é praticamente impossível. Lembra da pergunta que você fez um pouquinho nos episódios anteriores, que você me perguntou assim, é possível anestesiar as dores e ainda ser funcional? Uhum. É aí. E Sander, nós podemos criar as anestesias mais profundas possíveis. Uhum. Mas quando a gente tá no nosso íntimo, ali a gente entra em contato com a realidade. Ah, Michel, mas você tá querendo dizer para mim que existem pessoas que entram, passam e saem da vida sem ter uma noção de autorresponsabilidade? Certamente.